17 Fisiologia. Hoje nós vamos fechar aquele conceito de Fisiologia da Respiração que nós começamos na aula 16. Hoje o assunto é difusão do oxigênio. Então, para abordar esse tema, nós vamos entender a difusão do oxigênio pelos alvéolos, a difusão do dióxido de carbono para fora do sangue, eliminado pelos tecidos, as pressões gasosas e as misturas gasosas que interferem nesse processo, a difusão dos gases através do tecido, então como que o tecido libera lá o seu CO2, e a regulação da respiração, que controla a nossa inspiração, expiração, ok? Então a respiração é um processo de troca. Toda vez que vocês verem esse termo respiração, respiração celular, respiração microbiana, respiração mitocondrial, respiração é troca. Está trocando alguma coisa. No caso aqui são os gases. Quais gases? Oxigênio e CO2. Ah, mas por que aparece o nitrogênio ali? Porque o ar é composto basicamente por 79% de nitrogênio e 26% de oxigênio. Isso quando eu estou falando a nível do mar. Em altitudes eu tenho uma diferença dessa proporção devido às pressões. Então a pressão parcial de oxigênio diminui, tornando o ar mais rarefeito, mais pobre em oxigênio, dificultando a respiração. Beleza? Então em Curitiba, que nós estamos a 960 metros do nível do mar, você tem lá uma oxigênio de 130, 120 milímetros de mercúrio. Não é uma diferença tão grande, mas num caso de uma altitude acima de 2.000 metros, você tem uma redução importante. Você chega a 100 milímetros de mercúrio em alguns pontos lá do Equador. Ok? Vamos ver agora os fatores que afetam essa difusão. Como que essa difusão pode ser aumentada e diminuída? O que altera é a espessura da membrana. Quanto mais fina, melhor a difusão. Quanto mais grossa, mais difícil a difusão. A área. Quanto maior a área da superfície da membrana, mais capacidade de troca gasosa. Quanto menor, mais difícil. Velocidade de difusão dos gases. Os gases difundem de formas distintas devido ao peso molecular. Então, tem uma velocidade de troca definida. Diferença de pressão entre os dois lados da membrana. Onde eu tenho uma pressão maior com o ar e uma pressão menor com a hemácia, no caso do oxigênio e no caso do CO2. Uma pressão menor de CO2 do lado onde passa o ar do alvéolo e uma pressão maior de CO2 onde está a hemácia. Ok? Isso aqui vai ficar bem facinho de nós observarmos já já. A gente só tem que entender como eles interferem na troca gasosa, na hematose. Então, os fatores. Fator 1, espessura da membrana. Fator 2, superfície da membrana. Fator 3, velocidade de troca dos gases. Então, tem lá as concentrações. E 4, você tem a diferença de pressão. Nós vamos ver aqui, ó, a diferença de pressão, já entendemos isso. Só quero que vocês observem como que é o processo fisiológico da hematose. Então, lá no tecido, ele já recebeu oxigênio, ele vai liberar CO2. Ele liberou CO2, o CO2 é convertido pela anidrase carbônica em bicarbonato mais um próton. Esse próton vai se ligar à desoxihemoglobina e vai deixá-la carregada. Chegando no pulmão, então sai do tecido, vai para o pulmão. Lá no pulmão, o oxigênio desloca esse próton reage com o bicarbonato, forma CO2 e água e elimina o CO2. Você perde a água também pela respiração, por isso que em ambientes muito secos ou ambientes onde você tem uma umidade abaixo dos 70%, você pode desidratar de forma bastante importante, ok? E vamos falar das pressões. As pressões de gás, a pressão parcial lá do oxigênio, nós consideramos como 160 milímetros de mercúrio, só para facilitar o entendimento aqui. Então, ela é 4 vezes maior do que a pressão do oxigênio do sangue venoso. O que vai acontecer aqui? Quando chegar no pulmão, lá no alvéolo, quando tiver contato, o oxigênio que está presente aqui vai passar para o sangue, porque ele tem maior pressão.
E a mesma coisa acontece com a pressão do dióxido de carbono, onde é maior no sangue venoso e vai se dissipar para o ar, onde a pressão é menor, é 0,23 milímetros de mercúrio, ok? E daí você tem uma mistura de ar. Quando você está inspirando, você tem um ar residual que ainda está dentro do alvéolo e o ar inspirado, o que dá uma margem, mais ou menos, uma média de 104 milímetros de mercúrio para a pressão parcial de oxigênio e de 40 milímetros de mercúrio para a pressão de CO2. Essa pressão de CO2 ela é muito importante quando você avalia a manutenção da respiração do indivíduo. Se o indivíduo está tendo algum problema metabólico ou respiratório, vai impactar no PCO2. Então, é um dos parâmetros muito importantes na avaliação do paciente internado na UTI. A capnografia desse paciente vai dizer se ele está tendo alguma dificuldade em expelir o CO2 ou então o CO2 está impedindo o oxigênio de se ligar. Para deixar um contexto, para formar um conceito escrito, eu trouxe lá, ó, capacidade da difusão da membrana respiratória é expressa em termos quantitativos pela capacidade de difusão da membrana respiratória, que é definida como o volume de gás que se difundirá através da membrana a cada minuto para uma diferença de pressão parcial de 1 milímetro de mercúrio. Então, o que isso quer dizer? Tudo isso que a gente já explicou, só que ele está colocando aqui o tempo e a superfície. Então, vai demorar minutos para que ocorra essa troca dos gases aqui no alvéolo, ok? Lembrando que as pressões de oxigênio e de CO2 são necessárias para que você tenha oxigenação e nutrição dos tecidos. Então, as hemácias carregam esse oxigênio e os tecidos liberam o dióxido de carbono que vai ser eliminado. O dióxido de carbono ele não viaja boa parte ligado nas hemácias. Ele viaja na forma de bicarbonato, até para fazer um sistema de tampão, evitando que o pH fique muito ácido no sangue. Então lá, ó, você tem lá o ar no espaço morto, que está mais ou menos 160 de pressão. Quando você mistura com ar alveolar, você cai essa pressão de oxigênio que você absorveu e você libera o dióxido de carbono, fazendo com que as pressões sejam equilibradas. E quem faz o papel extremamente importante de carrear o oxigênio é a hemoglobina. Ela que tem a capacidade de carregar 97% do oxigênio que entra nos pulmões e é transportado por uma combinação na hemoglobina com o íon ferro lá, ó. O íon ferro ele vai oxidado, ele faz aquela ligação momentânea entre o oxigênio e o ferro e permite que o carregue o oxigênio através dos tecidos. E os outros 3%? Os outros 3% são dissolvidos na água, mais ou menos como aquela a bombinha faz no aquário. Ela dissolve oxigênio na água. Então, se você for ver lá, você tem uma densidade de oxigênio diluído na água. Isso deixa pouco efetivo o processo. Você melhora muito o processo quando utiliza as hemácias, ok? E quando as hemácias passam pelo tecido, como que isso funciona? Então lá, você tem num tecido um capilar arterial, que ele tem uma pressão parcial de oxigênio de 95 milímetros de mercúrio. E ele vai mandar para esse tecido 23 milímetros de mercúrio. Então ele vai sair lá mais ou menos 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio no venoso. Entrou 95, dispersou e saiu uma quantidade ainda de oxigênio. Então, a difusão do oxigênio capilar tecidual para as células. No interstício, 40 milímetros de mercúrio. E nas células, nos tecidos, as células têm essa retenção
de 23 milímetros de mercúrio de oxigênio, ok? O que acontece com o CO2 é muito parecido, só que o CO2 no sangue arterial tem 40 milímetros de mercúrio. E depois, quando você passa para o sangue venoso, você tem 45. Ué, mas por que uma diferença tão pequena? Porque o CO2 ele vai ser liberado aos poucos e ele vai sendo liberado na forma de bicarbonato. Então a pressão de CO2 é mantida porque ele é convertido em um íon e esse íon é que vai fazer a ação dele no processo de respiração. 98% do sangue que entra no átrio esquerdo é proveniente dos pulmões pelos capilares. E quando ele chega lá na aorta, ele tem mais ou menos 104 milímetros de mercúrio de PO2. Então, embora você inspire 160, o que vai chegar mesmo são 104 para poder fazer essa alteração. E daí lá no capilar, lá naquela ramificação mais fina que eu tenho do sistema circulatório, eu vou ter um PO2 de 95 milímetros de mercúrio e de PCO2 de 40. Isso no sangue venoso vai para 40 de PO2 e 45 de PCO2. E o transporte de CO2 no sangue, como que é feito? Então, por que não teve uma alteração tão grande aqui, de 40 só foi para 45? Olha só o que acontece. A célula libera o CO2. Esse CO2 entra na hemácia e pela ação da anidrase carbônica, ele é convertido em bicarbonato mais um próton. Esse próton se liga na hemoglobina, que vai fazer só vai ser liberado quando tiver a presença do oxigênio. Quando acontece esse processo, entra o íon cloro e água e sai bicarbonato. Então, como que o CO2 é transportado? 7% é difuso como oxigênio lá na água do aquário que eu expliquei para vocês. Está diluído. 23% vai ligado à hemoglobina e 70% vai na forma de bicarbonato. Por isso que aquela diferença de pressão de CO2 é tão pequena, ok? Então aqui mais uma explicação lá, quando você tem a entrada do CO2 mais água, faz a anidrase carbônica formar bicarbonato mais um próton. E esse bicarbonato sai da hemácia pela entrada dos íons cloro. Isso nos tecidos. Nos pulmões acontece o contrário. Você tem a liberação do cloro e a entrada do bicarbonato, e o bicarbonato é convertido de novo em CO2 e água, que é liberado por pressão. Daí sim a pressão do CO2 interessa. Então tem lá o processo da anidrase carbônica e a ionização formando a oxihemoglobina. Ok? Então, o CO2 diluído no sangue reage com água formando ácido carbônico. Essa reação ocorreria lentamente se não fosse a anidrase carbônica, que deixa 5.000 vezes mais rápido. Isso permite que nós tenhamos uma distribuição de oxigênio muito mais efetiva e uma remoção do CO2 de forma bastante rápida, fazendo com que os tecidos mantenham a homeostase respiratória, ok? E o que nos faz respirar? O que dispara a inspiração e a expiração? É um sinal respiratório. Esse sinal respiratório ele tem vários mecanismos envolvidos. Um principal mecanismo é o mecanismo onde você estimula um centro. Então lá, você tem uma concentração muitas vezes de oxigênio muito baixo, uma PO2 muito baixa, e vai fazer com que tenha esse estímulo. Esse estímulo vai fazer a inspiração pela contração dos músculos dorsais e o relaxamento, que vai ser a própria tensão superficial, a própria elasticidade pulmonar e o relaxamento ventral,
que faz a expiração. Já o centro pneumotáxico que controla a frequência. Então você tem lá ele que vai controlar o número de respirações necessárias para você manter a oxigenação dos tecidos e a remoção do CO2. Problemas, muitas vezes, nessa formação do centro pneumotáxico é que geram aquelas mortes súbitas do recém-nato, onde o bebê simplesmente desliga, ele não consegue manter a respiração. Então é um problema desse centro. E tem uma característica bem importante, que esse sinal respiratório, esse impulso, esse estímulo, ele é na forma de rampa. Ele vai aumentando aos poucos, ele demora 2 segundos para chegar ao seu ápice. Isso faz com que você tenha uma expiração controlada, não tenha uma expiração feita em golfadas. Então você tem a inspiração bem controlada, não é? Golfada seria muito pior, porque você não teria um equilíbrio, você sempre manteria um processo dificultoso de respiração e não permitiria a troca dos gases pela pressão deles, ok? Um outro mecanismo utilizado aqui é o estímulo inspiratório cerebral, onde você tem a formação do bicarbonato e dos prótons estimulando essa área inspiratória, que é uma área que nós chamamos área quimiosensível. É essa área que vai fazer com que dispare a inspiração. O outro mecanismo é o PO2 baixo. Quando ele diminui abaixo de 60 milímetros de mercúrio, ele é percebido por esses controles difusos, principalmente na aorta e nas carótidas, que são os quimiorreceptores, e ele faz com que o centro inspiratório funcione sobre os músculos. Então tem lá potencial de ação sobre os músculos dorsais, e você tem a ventilação por expiração. Aumenta o seu PO2, a PO2 chega em 120 milímetros de mercúrio, para o estímulo, para a expiração, faz com que tenha um relaxamento. Ok? Pessoal, a fisiologia da respiração é bastante simples. Deem uma checada, estudem um pouquinho mais e leiam o capítulo do livro. O capítulo do livro ele traz muito mais informações em relação à física que acontece na troca desses gases. Para quem for para análises clínicas, eu recomendo um estudo mais aprofundado, porque vai elucidar vários mecanismos que são avaliados pela gasometria. Então, quando faz um exame de hemogasometria, você está avaliando lá PO2, PCO2, equilíbrio base, está vendo se tem bicarbonato, se tem excesso de bicarbonato, como que está acontecendo isso. Tudo isso através desses mecanismos respiratórios. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.